Este é o estudo de número 600. Glória a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor esteve conosco, nos dando cada estudo dia após dia. Sou muito grata ao nosso bondoso Deus, mas eu também sou grata a você que tem estado conosco, que tem nos apoiado, que tem orado por nós e tem nos mandado lindas mensagens. Você sabe que você é sempre bem-vindo aos nossos estudos, ao nosso canal Jabó que vamos orar. E se caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dê suas sugestões, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos este estudo especial logo após a nossa vinheta. O nosso estudo de número 600 é um tributo ao nosso Deus, aonde nós vemos que o nosso Deus é incomparável. Vamos ao nosso tema. Nosso Deus é incomparável. Nosso texto base está em Isaías capítulo 40, verso 18, que diz: afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? O nosso Deus é maravilhoso, ele é soberano, ele é grandioso. Não há nada e nem ninguém que se compara a ele. Incomparável, definido no nosso dicionário, é aquele que, em virtude da sua qualidade, que tem um valor ou uma superioridade, ele não é comparável nem a nada e nem a ninguém. Ele é único, ele é excepcional. Realmente o nosso Deus é incomparável. E nós vemos que a Bíblia mostra várias pessoas perguntando a quem o nosso Senhor é semelhante. Vamos ver Davi no Salmo 35, verso 10: proclamarei ao mundo de corpo e alma, quem poderá se assemelhar a ti, ó Senhor? Quem? Ninguém, porque quando Davi fala isso, ele já sabe da resposta, mas o salmista também, ele pergunta quem é como o nosso Deus, no Salmo 113, verso 5, quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas. Também o salmista sabia da resposta, que o nosso Deus, ele é incomparável, mas nós vemos ainda no Salmo 89 que existe também essa pergunta: quem pode se comparar ao nosso Deus? Salmo 89, verso 6: quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? Não existe ninguém, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é majestoso. E o profeta Isaías, ele também pergunta, Isaías capítulo 40, verso 18, afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com quem ele se parece? Aí nós vemos quantas perguntas: quem se compara ao nosso Deus? Quem se assemelha ao nosso Deus? E em nada e nem ninguém se assemelha ao nosso Deus. E o próprio Deus, ele faz a pergunta em Isaías 40, verso 25, a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo, diz o Senhor. Mas nós vemos que os nossos personagens da Bíblia, que os homens de Deus, eles respondem. Quando a gente vê Moisés respondendo em Deuteronômio capítulo 33, verso 26, não existe ninguém como o Deus de Israel, que cavalga majestoso os céus para cooperar com ele e monta garboso sobre as nuvens
nuvens do seu reino. Não existe ninguém como nosso Deus. O profeta Jeremias, ele também mostra que não existe ninguém igual ao nosso Deus. Jeremias capítulo 10, verso 6, não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor, és grande e magnífico é o poder do teu nome. Jeremias mostrou que não existe ninguém tão grandioso, tão magnífico em poder como o nosso Deus, mas Davi, ele também responde que nenhum Deus é como o nosso Deus. No Salmo 86, verso 8, ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras realmente. E Moisés, ele nos mostra também que o nosso Deus, além dele ser incomparável, ele mostra que o nosso Deus é único. Deuteronômio capítulo 4, verso 35, foi a ti, Israel, que ele mostrou tudo isso para que soubesses que Yahvé é Deus, o único, e além dele não existe nenhum outro. Paulo, ele também nos mostra que o poder do nosso Deus excede em excelência a todas as coisas. Efésios capítulo 1, verso 19, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A gente vê realmente o nosso Deus, ele excede em excelência, e o profeta Isaías, ele nos mostra que Deus, ele mesmo sendo magnífico, majestoso, soberano, glorioso, grandioso, ele cuida do seu povo, porque somente ele pode anunciar as coisas antes que ela aconteça. Isaías capítulo 44, verso 8, não vos apavoreis, não temais, não vou-lo dei a conhecer há muito tempo e não o declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma, além de Deus ser um Deus que ele cuida do seu povo. Ele é um Deus que anima o seu povo, ele é um Deus que fortalece o seu povo, ele é um Deus que ama o seu povo. Isaías 46, verso 10 fala: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera, porque é o nosso Deus. Aí ele fala assim: eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo que me apraz. É Deus mostrando quem ele é, e ele mostra ainda para o povo de Israel e mostra para nós que ele anuncia o que ele faz, porque as pessoas costumam dar a glória dele a ídolos, a imagens de esculturas. Isaías capítulo 48, verso 5, por esse motivo faz muito tempo que eu anunciei e revelei a ti todos os fatos antes do seu cumprimento, para que não imaginasses. Ora, foram meus ídolos que fizeram isso e aquilo, minha imagem de madeira e meu Deus fundido determinaram tais eventos. O nosso Deus é Deus que não dá glória dele para ninguém. E por falar em ídolos, em imagens de esculturas, vamos ver como esses ídolos são criados ou eles são formados? Primeira coisa que você tem que entender: eles são criados por alguém. Isaías capítulo 40, verso 19 e verso 20, o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e a forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca
para gravar uma imagem que não se pode mover. O artífice é um trabalhador, um operário, um artesão, é um homem que faz a imagem e os outros adoram o que um homem, o que um ser humano fez. Mas o nosso Deus, ele não é criado por alguém, ao contrário, ele é o Criador de todas as coisas. Jeremias capítulo 10, verso 12, mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Olha que Deus tremendo, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas, é Ele quem fez. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ainda em Isaías 44, 24 fala: assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. E você observa que o Deus Todo-Poderoso, ele fala que é Ele que criou o ser humano, Ele que formou o homem desde o ventre, e Ele conhece cada célula do nosso organismo. E o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, Ele não foi criado, Ele é de eternidade a eternidade. Isaías 44, verso 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, ele, além de ser incomparável na criação, ele também é incomparável em seu grande amor, a ponto dele mandar o filho dele unigênito morrer pelo ser humano, para que o ser humano pudesse ser resgatado, para que o ser humano pudesse voltar a ter intimidade, a ter comunhão com ele. João no capítulo 3, verso 16 nos diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é um amor verdadeiro, isto é um amor incomparável. Além do nosso Deus, ele ter um amor incomparável, ele também tem o perdão incomparável. Miqueias capítulo 7, verso 18, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. O nosso Deus, ele tem prazer em demonstrar o seu amor, ele tem prazer em mostrar que ele é um Deus bom. Ainda Isaías capítulo 55, verso 7 fala: abandone o ímpio seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. É um perdão incomparável, e a sabedoria do nosso Deus, ela também é incomparável. O nosso Deus, ele é único, a sabedoria dele é excelente. Isaías capítulo 40, verso 13 e verso 14, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Olha a pergunta: quem que guiou, quem que ensinou, quem pode conduzir? É somente o nosso Deus, porque o conhecimento do nosso Deus é incomparável, como nós vemos em Isaías capítulo 40, verso 26 e verso 28, levantai alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número, ele a chama a todas pelo
seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Ele está falando sobre as estrelas no céu, ele chama cada uma pelo seu nome. Ainda no versículo fala: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se canse, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Esse é o Todo-Poderoso, esse é o nosso Deus, aonde a grandeza do nosso Deus, ela é incomparável. Segundo Samuel capítulo 7, verso 22, quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabes, realmente não há ninguém como nosso Deus. Ainda nós vemos que 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 25, fala: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses. O Deus que é incomparável, é o Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, mas também é o Deus que deve ser temido. Mas o nosso Deus, ele também é incomparável em sua justiça. Deuteronômio capítulo 10, verso 17, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. O nosso Deus é o Deus justo, é o Deus verdadeiro, é o Deus que não se vende, é o Deus que não aceita negociação. Ainda em Naum, capítulo 1, verso 3, o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder. Olha a justiça do nosso Deus, ao culpado ele não tem por inocente. Aí a gente vê que esse Deus maravilhoso, ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Deus Todo-Poderoso é um Deus justo, e a paciência do nosso Deus, ela também é incomparável. No Salmo 103, verso 8, nós vemos o salmista falando: o Senhor é misericordioso e clemente, ele é lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Quantas vezes as pessoas falam: por que Deus não age nesta situação? Por que Deus não se levanta e faz algo acontecer? Porque o nosso Deus, ele é um Deus paciente, ele é um Deus misericordioso e ele é generoso em seu amor. E o nosso Deus, sabe o que ele faz? Ele compara as nações. Isaías capítulo 40, verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Os homens, eles são tão arrogantes, eles são prepotentes, eles acham que eles são grandes, mas quando o nosso Deus compara as nações, ele compara como uma gota de um balde, com um pó miúdo das balanças. Mas não pensa que Deus não compara o homem não, porque Deus, ele também compara o homem. Isaías capítulo 40, verso 22 e verso 23, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. O homem, na sua arrogância, ele afronta a Deus, mas o nosso Deus, ele é incomparável,
Por mais que o ser humano faça, nosso Deus é Deus. Nosso Deus não depende do ser humano para ser Deus. Ele continua sendo Deus em qualquer circunstância. O nosso Deus, ele é maravilhosamente incomparável a tudo e a todos, mas mesmo ele sendo Deus, em seu incomparável e imensurável amor, ele se importa com a criação dele, ele se importa com os filhos dele, ele cuida, ele dá atenção, ele ouve, ele responde às orações dos filhos dele, ele se mostra um Deus pessoal, um Deus amigo daqueles que o amam. Deuteronômio capítulo 4, verso 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus? Sempre que o invocamos, aí nós vamos olhar. Quando a gente vê essa pergunta, pode ter sido direcionada a Israel, mas nós vemos que também é direcionado a nós. E ainda no Novo Testamento, em Atos capítulo 17, verso 27, fala: Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus é incomparável e ele não está distante de nós. A Bíblia fala que se chegarmos a ele, ele se chegará a nós. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.